mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. E desta vez não temos nenhum convidado, ou melhor, temos muitos convidados que nos chegam na forma de livros. Vamos nesta edição do podcast sugerir leituras de verão. Escolhemos 10 livros recentes publicados em Portugal e em português, todos eles sobre temas de ciência. Vamos começar com sugestões de livros no campo da física e da astrofísica. Muito bem, eu trago algumas sugestões e começaria com um livro de uma coleção que eu dirijo desde há algum tempo, a coleção Ciência Aberta da Gradiva, e que é um livro de um dos maiores cientistas de sempre, Albert Einstein, que eu próprio traduzi. O livro não é propriamente um livro de ciência, mas é um livro que nos permite entrar dentro da mente de um cientista. Intitula-se Diários de Viagem de Albert Einstein. É um dos últimos livros, precisamente, da coleção Ciência Aberta. Que viagem é esta que Einstein fez? Uma viagem que ele realizou entre o outono de 1922 e março de 1923, portanto, fez agora exatamente 100 anos, e é uma longa viagem. As coisas não estavam a correr muito bem para os judeus na Alemanha, tinha sido assassinado um ministro dos Negócios Estrangeiros que era judeu, e ele resolveu sair de Berlim perante algumas ameaças e fazer então uns meses fora. Dirige-se de comboio para o sul de França, para Marselha, e daí toma um navio japonês que o vai levar ao Japão, onde ele tinha sido convidado. Portanto, ele já era uma pessoa mundialmente famosa e havia grande curiosidade no Japão, e uma editora japonesa pediu-lhe e pagou-lhe para ele fazer uma série de palestras sobre a teoria da relatividade. Ele vai fazer um tour de palestras, portanto, e o navio, enfim, atravessa o Mediterrâneo, passa no Canal de Suez, para ali, faz umas escalas ali em Ceilão, em Hong Kong, em Xangai, aí que ele sabe que tinha recebido o Prémio Nobel do ano 1921, chega aí a informação. Curiosamente, nestes diários ele não fala disso, omite essa parte. São diários escritos para si próprios, não foi escrito para publicar, e conta as impressões de viagem. E ele fica maravilhado com a cultura japonesa. E também admirado com a grande popularidade que vai desfrutar, pois imagine-se aquela gente ia à estação de comboio recebê-lo como se ele fosse uma vedeta, hoje em dia uma vedeta pop, e era de facto uma vedeta, e ainda é uma vedeta pop. Ainda é. Talvez não tivesse essa recepção extraordinária que foi feita no Japão. Imagine-se salas cheias, anfiteatros lotados, com centenas de pessoas, que a palestra demorava, tinha de ser traduzida de alemão para japonês, e o que é facto é que ele não fazia transigências à facilidade e, portanto, ninguém percebia nada, basicamente ninguém percebia nada. E, no entanto, estava ali estoicamente a ouvir Einstein, só para poderem dizer mais tarde eu estive a ouvir o Einstein.
Portanto, ao fim de algum tempo, e ele conhece a cultura japonesa, gosta de praticamente tudo, estranha a música, ele regressa, o caminho inverso, e ele vai fazer duas grandes paragens, duas grandes, não tão grandes como no Japão, no caminho de regresso. Uma à Palestina, ainda não era na altura independente, era um protetorado britânico, e ele vai apoiar, digamos, a constituição da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde ele mais tarde haveria de ligar o seu espólio. E são as impressões de alguém em contato com a terra, digamos, que era dos seus ancestrais. Ele reconhecia-se como judeu, embora não fosse um judeu religioso. E é muito interessante, digamos, até, por exemplo, o reparo que ele faz sobre os judeus ortodoxos no Muro das Lamentações. Ele acha aquelas coisas todas um exagero. E de seguir, para também, correspondendo a um convite em Espanha, vai a Barcelona, a Saragoça e a Madrid, e recebido também com toda a honra e pompa, e vai ao Prado, 3 dias para ir ao Prado, vai a Toledo, onde vê o El Greco, e tudo isto se pode encontrar neste diário, que mostra, acima de tudo, a pessoa por trás do cientista. Ele faz comentários para si próprio, está a falar com os seus botões sobre as paisagens que vê, mas também sobre as pessoas. E naturalmente, é um olhar feito por ele próprio, quer dizer, com todos os preconceitos, naturalmente, que tem uma pessoa da sua condição naquela época, a ver o mundo oriental, a ver o mundo, digamos, estranho, que, enfim, da qual temos todos ideias pré-concebidas, que é o mundo, neste caso, centrado à viagem no Oriente. Portanto, aqui está um livro que eu recomendo. A Ciência Aberta tem tido outros livros, há reedições, livros famosos, os primeiros 3 minutos de Steven Weinberg, por exemplo, grande livro, agora com um pós-fácio que utiliza, e um novo prefácio, digamos, do astrofísico português Paulo Crawford. Há a Teoria de Tudo, Stephen Hawking, também uma reedição. Há um livro que eu traduzi em tempos, foi a minha primeira tradução até, O que é uma Lei Física, do Richard Feynman. Portanto, livros de há alguns anos, mas que estão agora de novo à disposição dos leitores interessados. São clássicos. Muito bem, vou sugerir a seguir um livro de Stephen Hawking. Não, um livro antes, sobre Stephen Hawking. Sobre o Stephen Hawking, diz muito bem. Que é a biografia de Stephen Hawking. Charles Ciffa, que tinha um autor norte-americano especializado em livros de ciência, tinha até um livro na coleção de Ciência Aberta, que diz A História do Zero, um livro muito interessante, e esta é um livro grande, editado numa editora catártica de Guimarães, que tem biografias, quer de esportistas, quer de políticos, muito interessante. E esta é uma biografia muito bem feita de Stephen Hawking, que no fundo desmonta a pessoa... Também com um título muito interessante, não é? Bem, o título é só Stephen Hawking, mas tem um subtítulo muito interessante, que é Como Vender uma Celebridade Científica. Fala, do fundo, daquela questão de ele se ter tornado famoso, não tanto pela sua ciência, mas mais pela sua deficiência. Quer dizer, ele era um homem com o cérebro ampliado ao máximo, mas o cérebro estava preso num corpo reduzido ao mínimo. E é isso, de facto, que fascinou toda a gente, essa ultrapassagem da dificuldade, a ultrapassagem dessa doença. Diagnosticaram-lhe, digamos, essa doença que é grave, paralisante do sistema nervoso, esclerose lateral amiotrófica aos 20 anos, quando ele estava na universidade, e iria morrer no máximo dentro de 5 anos. O que é certo é que ele viveu e produziu grande obra até aos 70 e tal anos. E, portanto, este livro conta todo esse percurso, inclusivamente a vida pessoal dele. Há uma parte retratada em filme, A Teoria de Tudo, é um filme sobre, digamos, o namoro e casamento com a sua primeira mulher. Conta também a história, sei lá, do casamento com a enfermeira. Conta isso tudo, e o subtítulo, enfim, mostra que ele, de algum modo, também ajudou a vender esse mito. Por outras palavras, ele tornou-se, até porque precisava disso, não é? Ele foi atrás da fama e, portanto, mostra, digamos, a grandeza de um cientista, mas também, digamos, o seu lado humano, o lado de necessidade de ser, no fundo, de ser aceite e de comunicar a ciência. E ele é um dos maiores comunicadores de ciência. Sempre, eu até direi, enfim, que depois do Einstein,
na sociedade contemporânea é, digamos, o nome de referência. Quem quiser saber quem foi o Stephen Hawking, vejam esta biografia. Na física ainda, um livro que saiu na Temas e Debates, chama-se A Matéria de Tudo, 12 Experiências que Mudaram o Mundo, e a autora é uma física jovem, nasceu em 1984, australiana, que trabalha em física de partículas, física experimental de partículas, e ela faz uma história, digamos, da física de partículas, de algum modo. Portanto, o que é que são feitas as coisas, é sempre a questão, mas através de experiências famosas, começando pela descoberta da primeira partícula, que foi o eletrão, num tubo de raios catódicos, no final do século XIX, continua com a descoberta do núcleo atómico em 1911, com o Rutherford, a famosa experiência, e depois a experiência do efeito fotoelétrico que o Einstein decifrou para dizer que a luz existe sob forma de partículas, e vai por aí adiante, as câmaras de nevoeiros, como os aceleradores, olha, a radiação do sincrotrão, que é uma coisa que o David é especialista, e depois a física de partículas moderna, a detecção dos quarks, os megadetectores, e chega até ao CERN, a descoberta da partícula de Higgs e todas essas perspectivas, digamos, que hoje se oferecem de poder saber mais sobre o mais íntimo da matéria. É uma física que escreve com grande conhecimento de causa. Eu li com muito gosto este livro para quem quer saber de que são feitas as coisas e como é que nós sabemos de que são feitas as coisas, aqui está A Matéria de Tudo. Muito bem, eu também tenho alguns livros para recomendar que também tenho alguma coisa a ver com eles, pelo menos com estes primeiros três, que também são de física e de astrofísica, também são de uma coleção que eu coordeno, que é Eu Amo Ciência, da editora Desassossego, ou da Chancela Desassossego. E o primeiro desses livros recente que vos gostaria de falar é sobre buracos negros. É um livro que tem o título Buracos Negros e o subtítulo A Chave para Compreender o Universo. E tem dois autores, um deles é bastante famoso, é uma estrela, embora não ao nível do Stephen Hawking, ou muito menos do Einstein, mas é uma estrela, digamos, da divulgação científica, o Brian Cox, que é um professor de física de partículas. Ele é do Reino Unido. Aparece muito na televisão inglesa. Aparece e muito. Tem vários livros. Tem vários livros e realmente aparece muito na televisão inglesa e tem uma atividade muitíssimo ativa de divulgação científica. Mas ele também tem um coautor menos conhecido, mas também com vários livros publicados, que é o Jeff Forshaw, que é um físico teórico e é também professor de física de partículas na mesma universidade. E eles escreveram este livro, Buracos Negros, a Chave para Compreender o Universo. Os buracos negros são de facto um tema muitíssimo apelativo. Portanto, é um tema que está muito, muito presente na ficção, portanto, em séries como, bem, há o famoso filme do Interstellar, em que há um planeta que orbita um buraco negro e acontecem coisas estranhas com a passagem do tempo, por causa da gravidade. Portanto, isto aqui tudo tem a ver com a gravidade. O buraco negro, o Carlos saberá dizer melhor do que eu, tem uma enorme massa. Atrai tudo o que está à volta. E isso que provoca fenómenos estranhos. Até a luz, por isso é que é negro, nem a luz pode lá escapar. Até o tempo passa de forma diferente, não é? Portanto, o tempo não passa, portanto, até o tempo não passa. Portanto, e o Stephen Hawking, Stephen Hawking não, e o Brian Cox e o seu coautor Jeff Forshaw, neste livro, eles dão conta dos últimos, da ciência dos buracos negros, portanto, que é uma ciência que, apesar de ser apelativa, é sempre um desafio de divulgação científica, porque a física moderna é bastante complexa. E eles dão conta dos últimos avanços acerca da investigação em buracos negros, designadamente, por exemplo, uma ideia do físico Stephen Hawking, que é a ideia que estes buracos negros, estes monstros do espaço, também são capazes de irradiar luz, não é? Portanto, ou de irradiarem. E por isso é chamada a radiação de Hawking. Portanto, este é um livro, Buracos Negros, de Brian Cox, Jeff Forshaw, a chave para compreender o universo. Ainda no campo do universo, um outro livro de um italiano, também um físico,
um físico que depois se tornou também jornalista de ciência, chamado Emiliano Ricci. E ele escreveu um livro chamado Guia Turístico do Universo. Portanto, é um livro que visa propor uma viagem pelo universo, começando primeiro pela Lua e depois pelo nosso sistema solar e depois avançando para os planetas extrasolares. Só que tem a forma de um guia turístico, como se nós fôssemos realmente viajar para esses planetas, portanto, ou para esses sítios do universo. Portanto, o que é que deveríamos visitar, o que é que poderíamos esperar em termos de temperatura, de atmosfera, de gravidade, e de muitas outras coisas. Obviamente que há aqui uma componente ficcional, portanto estas viagens, a sua maioria tirando ir à Lua, que é o primeiro capítulo, não é uma viagem que alguma vez tenha sido feita por algum ser humano, muito menos a planetas fora do nosso sistema solar, que também no final do livro são abordados, mas tirando esta ideia da viagem ficcional, todo o livro se baseia em informações que são cientificamente corretas, portanto é uma forma de conhecer mais sobre o nosso universo, com particular ênfase no nosso sistema solar, numa forma, numa forma de leitura que tem este formato de divulgação científica, que é disfarçar, digamos, o livro como um guia turístico. Não recomenda ir a um buraco negro, pois não? Não recomenda, não. Portanto, acho que é uma questão dos clientes não desaparecerem, não é? Não... Era o fim do turista. Era o fim do turista. O último livro na área da física e da astronomia, um livro chamado Perguntas Frequentes sobre o Universo, também publicado pela Desassossego, na coleção Eu Amo Ciência, que tem dois autores. Um é o George Cham e o outro é o Daniel Whiteson. Portanto, o George Cham é um desenhador, é um cartunista que ficou muitíssimo conhecido por causa de uma série de cartoons, de desenhos que faziam piadas acerca da vida dos estudantes de doutoramento, chamado PhD, sendo que PhD significa Philosophy Doctor, portanto, doutor em filosofia, portanto é o que se chama uma pessoa que tenha um doutoramento, não necessariamente em filosofia, mas em qualquer área. Mas aqui para o George Cham, PhD significa Piled Higher and Deeper, portanto, ou seja, empilhados cada vez mais alto e mais fundo, ou seja, cada vez mais empilhados. O que é uma alusão à ideia que cada vez há mais alunos de doutoramento, portanto, à medida que esse grau de ensino se tem vindo a... E cada vez valem menos, não é? E cada vez valem menos, portanto, eles estão empilhados, não é? Portanto, ele próprio também foi um aluno de doutoramento, ele é doutorado em robótica pela Universidade de Stanford, e ele ficou mundialmente conhecido por causa desta tira de banda desenhada, o PhD Comics. E depois ele, a dada altura, além de fazer piadas sobre os alunos de doutoramento, começou a fazer também divulgação científica. Isso começou quando ele foi ao CERN, na altura em que estava iminente a descoberta do bóson de Higgs, e ele encontrou um físico, Daniel Whiteson, um americano, que na altura trabalhava no CERN, e ele teve uma conversa com ele na cafetaria, e o Daniel Whiteson explicou-lhe a física do bóson de Higgs, o que é que era o bóson de Higgs, porque é que era importante, e o George Cham acabou por fazer um cartoon a explicar, com base na explicação de Daniel Whiteson, fez alguns desenhos a explicar o que era o bóson de Higgs. E aí entrou nessa dimensão da divulgação científica. E pronto, e os dois já têm, ambos, o George Cham e o Daniel Whiteson, têm um outro livro anterior chamado Não Fazemos Ideia. E pronto, e agora tem este segundo livro, Perguntas Frequentes sobre o Universo, que é um livro é para a gente fazer científica. Alguma ideia, que é para ficarmos a fazer Exatamente, o outro é sobre o que não temos ideia, este é sobre o que temos ideia. E pronto, é um livro com desenhos de George Cham e com bastante humor sobre o universo. Muito bem, David. Passamos para outra área, e há uma área que interessa muito às pessoas. Eu sei que a astrofísica interessa, as partículas, o Big Bang, tudo isso, os buracos negros, mas também nos interessa muito a nossa saúde. E eu recomendo um livro escrito por um neurocirurgião britânico, o Henry Marsh, que é um indivíduo já de alguma idade e que tem
E que tem uma história curiosa. Ele é neurocirurgião, mas começou não por estudar medicina, mas por estudar política, filosofia e economia na Universidade de Oxford. E só mais tarde é que mudou para a medicina. E logo para essa área da medicina tão particular, que é a neurocirurgia. E, portanto, ele é um homem com uma grande visão do mundo, digamos, e também com uma grande capacidade de escrita. Ele já tem outros livros que foram best-sellers e também trazidos em português. Este é o terceiro. O primeiro intitulava-se Não Faças Mal, o segundo hoje deu entrada no hospital, e este terceiro chama-se E por Fim, Questões de Vida e de Morte, portanto, na Lua de Papel. É um livro muito pessoal, talvez mais que os outros. Porquê? Porque normalmente o médico fala das doenças que encontra nos outros, ele aqui fala de uma doença que encontrou dele. Ele, enfim, encontrou um cancro e fala deste confronto, por um lado, da questão do envelhecimento, que ele já não é uma pessoa nova, mas depois da questão de encontrar o cancro e a perspectiva do fim próximo. Já agora, para animar, eu digo que o cancro está melhor, muito obrigado, ele está vivo, o nosso autor. Portanto, se quiserem ler reflexões sobre a vida e a morte vistas por uma pessoa que está numa área da medicina em que está ali naquela fronteira, não é? Recomendo então de Henry Marsh, Questões de Vida e de Morte. Ora bem, uma outra sugestão também na área digamos, da saúde, uma coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto, editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, 5 livros bastante pequenos, cada um deles, sobre nutrição. Portanto, a coleção saiu toda ao mesmo tempo e chama-se Pela Sua Saúde, Ciência Alimentar. São 5 livros sobre 5 temas de nutrição, todos eles escritos por nutricionistas, havendo um deles que é escrito por uma nutricionista que também é médica de medicina geral e familiar, ou que se tornou mais tarde médica de medicina geral e familiar. E eu vou passar a dizer os títulos. O primeiro chama-se Literacia Alimentar de Decisão Informada, portanto, são conceitos acerca do que todos nos questionamos: o que comer, quanto comer, como comer, quando comer. Portanto, são conceitos básicos de nutrição, de autoria de Joana Sousa. O segundo livro da coleção chama-se Alimentação e Nutrição nos Primeiros 1000 Dias de Vida, de Mariana Kadosh, que é nutricionista e também médica de clínica de medicina geral e familiar. Portanto, os primeiros 1000 dias de vida incluem a gravidez, e depois tem os primeiros tempos de vida do bebê. Depois um outro livro da coleção chamado Obesidade, uma questão de peso, do nutricionista José Camolas, portanto discute as causas da obesidade, as causas genéticas, o ambiente. Por exemplo, há estudos que mostram que uma pessoa que tem amigos obesos tem muito mais probabilidade de ser obesa. Portanto, se os nossos ouvintes acham que estão gordos, podem culpar os seus amigos. Portanto, portanto, Há o fala cérebro sobre... obeso, é o cérebro obeso que É significa outra questão. ter mais olhos que barriga. Pois é, a questão da força de vontade, que também é aqui discutida. Também muitas pessoas pensam que a força de vontade é uma questão determinante de resistir a comer. Não é bem assim, ou pelo menos não é igual para todas as pessoas. Portanto, um livro sobre a obesidade também é uma questão muito importante. Outro livro da coleção chama-se As Dietas da Moda, Impactos Clínicos, também de uma nutricionista, Ana Brito Costa, que discute a validade científica de algumas dietas da moda, a sua segurança, eficácia, os riscos que têm. E Há finalmente o muita último... coisa que nem sempre está certa, mas enfim, Há muita coisa. é preciso procurar quem saiba. Exato, e por isso é que esta coleção é uma coleção escrita por nutricionistas, e tem e focada nestes temas que são do interesse direto das pessoas. E o último livro da coleção chama-se Alimentos de Hoje, também de uma nutricionista chamada Catarina Sousa Guerreiro, que discute o valor nutricional de 15 alimentos, portanto, como o azeite, portanto, há uma série como o iogurte, o alho e a cebola,
as leguminosas e alguns Convém ler alimentos, antes de comer, não é? Convém ler antes de comer. frutos silvestres, portanto, para saber um pouco de das propriedades nutritivas de alguns alimentos, uns mais populares do que outros, a maioria deles relacionados com a dieta mediterrânica. E pronto, estas são as minhas sugestões no campo da saúde. Muito bem. Um outro tema que interessa muita gente, que nos interessa a todos, são as questões da sociedade da informação, da presença dos computadores nas nossas vidas. Portanto, as ciências de computação desenvolvem-nos extraordinariamente, e hoje temos a questão da inteligência artificial. Fala-se hoje tanto do ChatGPT, de facto, enfim, é uma coisa que está presente e que não podemos ignorar, e toda a questão da inteligência artificial está muito, muito viva agora e precisa de regulação, e oferece oportunidades, oferece também perigos, e temos de saber do que estamos a falar. E um bom livro para isso é este que eu aqui proponho, de dois autores chineses, ou de origem chinesa, pelo menos o primeiro, e depois estudou nos Estados Unidos, Kai-Fu Lee, que tem até um outro livro que trata da rivalidade na área da inteligência artificial entre os Estados Unidos e a China. É um dos grandes, digamos, choques do mundo. Ele chama esse livro anterior As Superpotências da Inteligência Artificial, e fala da nova ordem mundial. E ele enfim, tem conhecimentos de computação, mas é também empresário, esteve ligado a várias empresas multinacionais, e o que ele aqui faz é antecipar. O primeiro autor conhece bem esta área. O que ele faz é antecipar o que será o ano 2041 na inteligência artificial. O efeito da inteligência artificial nas nossas vidas. Intitula-se mesmo Inteligência Artificial 2041. A editora é Relógio d'Água. O segundo autor é um chinês, mas é um escritor, um autor de ficção científica. E qual foi o desafio? Há vários cenários, não é? Que são apresentados pelo encontros de ficção científica, como será a vida daqui a cerca de 20 anos, ou menos do que isso, e depois, digamos, o primeiro autor discute qual é a plausibilidade, o que é que está por trás daquelas histórias, e, digamos, a possibilidade de realização daquelas histórias. E, de facto, as histórias são incríveis. É mesmo ficção científica, mas é ficção científica que se pode tornar realidade. Portanto, para aqueles interessados no futuro, para aqueles que querem escolher bem os caminhos para onde vamos, aqui está um livro, que é um livro bastante grande, faz uma boa leitura, e eu acho muito interessante esta mescla, esta mistura entre ficção e realidade. E estão aqui os dois lados. Por um lado, podemos sonhar, por outro lado, está aqui uma discussão daquilo que é de facto razoável e outras coisas que não são assim tão razoáveis como isso. Muito bem, então a nossa última sugestão é mais um livro sobre inteligência artificial e as suas implicações na sociedade, chamado Os Algoritmos e Nós. Portanto, aqui os algoritmos são os algoritmos de inteligência artificial, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção de ensaios, aqueles livros bastante pequenos, que se podem comprar às vezes no supermercado e nas bombas de gasolina. E o autor é o Paulo Nuno Vicente, que é um professor de mídia digitais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena um grupo de investigação que se dedica precisamente ao papel das tecnologias digitais na área da comunicação, mais especificamente da informação. Portanto, é um livro que discute as implicações da inteligência artificial, que são algo que está presente nas nossas vidas, mas oculto. Portanto, de alguma forma, já todos nós nos cruzamos com aplicações de inteligência artificial, mas o seu funcionamento, as suas implicações são um pouco uma caixa negra para nós, portanto, para a maioria das pessoas, pelo menos. E o autor aqui reflete sobre isso, até do ponto de vista da cidadania, argumenta que uma cidadania plena implica alguma compreensão não só dos princípios de funcionamento da inteligência artificial, mas também das suas implicações éticas, como por exemplo o direito à privacidade dos dados,
a forma como os sistemas de inteligência artificial são treinados. Portanto, no fundo, ele advoga uma maior transparência para uma cidadania mais informada. Ele dá aqui alguns exemplos para terminar sobre a forma como a inteligência artificial é retratada nos meios de comunicação social, que a retratam tanto como uma caixa negra como uma coisa poderosa. Portanto, ele transcreve aqui alguns títulos. Algoritmo diz quem deve ser despedido na TAP. Trabalhadores não sabem como funciona e para onde vão os dados. Outro exemplo, FIFA quer definir valor de mercado dos jogadores através do algoritmo. Outra ainda, Saúde 24 terá novo algoritmo que permitirá um maior atendimento. E pronto, e tem mais alguns exemplos. Recentemente, e não estará neste livro porque é muito recente, o INEM anunciou que terá uma aplicação de inteligência artificial para atender as chamadas, que permitirá fazer a triagem para distinguir aquelas que serão falsas, porque há muitas chamadas para o 112 que são falsas, e fazer um encaminhamento adequado, seja para a polícia, seja para a emergência médica. Portanto, Os Algoritmos e Nós, de Paulo Nuno Vicente, um livro para tentar refletir sobre as implicações da inteligência artificial Temos na aí nossa vida. um mundo novo, admirável ou não. Estamos para ver. Bem, havia outros livros que podíamos ter propostos. Felizmente, em Portugal, continuam a ser publicados livros que estão na relação entre ciência e sociedade, livros de cultura científica. Mas o nosso programa só tem pouco mais de meia hora e, portanto, fica aqui as nossas escolhas, minha e do David Marçal, de livros, enfim, que podem ser úteis nesta época do ano, que é precisamente uma época em que temos mais tempo, em geral. Claro que, não sei se toda a gente tem férias agora, há quem tenha a trabalhar, mas se tiver férias, ou mesmo se estiver a trabalhar, arranja sempre um tempo livre para poder ler algum destes livros. Portanto, nós desejamos boas leituras e boas férias, se for esse o caso. Este também é o meu desejo e até à próxima edição do Mais Lento do que a Luz.